Deus Todo-Poderoso, quão bom, meu Deus, podemos estar na presença do Senhor. Ao virmos nessa noite, Deus, mais uma vez, queremos pedir Tua graça, queremos pedir, Senhor, Tua misericórdia, queremos pedir a bênção completa do Senhor. E irmão Brana falou que tudo que nós quisermos receber de Deus tem que vir pela palavra, tem que vir pelo que está escrito. E nós cremos, Deus, naquilo que está escrito. Nada além do que está escrito pode dirigir o homem a Deus. Jesus venceu o diabo com o está escrito. Todas as vezes que o diabo veio, embora que o diabo veio com a própria palavra de Deus, mas Jesus venceu com o está escrito. E o que está escrito, Senhor, é que é a nossa vitória. Está escrito que o Senhor morreu pelos nossos pecados. Está escrito que o justo se entregou pelos injustos. É nisso que nós cremos. Não há outro motivo, Senhor, para estarmos aqui se não cremos que o Senhor morreu e que o Senhor começou a obra e que o Senhor vai aperfeiçoar. No nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite com Jesus. 1 João, capítulo 5. E versículo 4, somente. Temos de pé? É o autor da palavra. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Podemos assentar. Aí nós podemos começar por Hebreus capítulo 11, capítulo da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das que se não veem. E no versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Aqui na página, foi lido agora de tarde aqui no culto dos jovens, a página dos 324, primeiro parágrafo da página. Agora podemos ver porque houve duas vinhas, uma verdadeira e uma falsa. Então, não existe mais do que duas religiões na Terra. Só tem duas religiões na Terra. É a verdadeira e a falsa. Aos olhos de Deus, irmão, não tem mais do que isso. A verdadeira e a falsa. Agora, podemos ver porque Abraão teve dois filhos, um segundo a carne, que perseguiu Isaac. Você vai ver que a carne, o segundo a carne, a atitude dele, o modo dele é perseguir. Então veja, perseguiu Isaac e um segundo a promessa. Agora podemos ver como procedentes dos mesmos pais saíram dois gêmeos, um conhecendo e amando as coisas de Deus e o outro conhecendo muito da mesma verdade, porém não do mesmo Espírito. Tudo que um conhecia, o outro conhecia. Só não estavam no mesmo Espírito. Aleluia. E por isso, perseguiu o filho que era eleito. Porque não era do mesmo Espírito, perseguiu o que era eleito. Aleluia. Olha aqui, ó. Deus não reprovou por reprovar. Irmão, Deus não é mau. Deus não reprovou por reprovar. Agora, você vai ver por que é que os que estão na carne são reprovados. É porque eles perseguem os filhos de Deus. É porque eles perseguem a semente genuína. Deus não reprovou por reprovar. Ele reprovou por causa do eleito. Por causa do eleito. Eleito não pode perseguir eleito.
Filho de Deus não persegue filho de Deus. Irmãos, em toda a história, a verdadeira vinha, a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, apesar de ser a minoria, mas nem que ela fosse a maioria, ela nunca perseguiu ninguém. A igreja verdadeira de Cristo nunca perseguiu ninguém. O eleito verdadeiro nunca perseguiu o eleito falso. Não existe eleito falso, né? O verdadeiro nunca perseguiu o falso. É o falso quem persegue o verdadeiro. O verdadeiro nunca quis destruir o falso. É o falso que quer destruir o verdadeiro. Eleito não pode causar dano ao eleito. São os reprovados que perseguem e destroem os eleitos. Oh, esses reprovados são religiosos. Santa Inquisição, especialmente, durou aproximadamente 1000 anos de Santa Inquisição. Começou a entrar em vigor lá por 500 e foi até 1500, 1700. Melhor, 1000 anos falei, né? 1000 anos de Santa Inquisição, mais ou menos. Onde qualquer delito, qualquer discordância com a Igreja Católica era levado para forca ou para fogueira. No livro dos Heróis da Fé nós temos 2 deles. Jerônimo Savonarola, padre, foi para a forca. Por quê? Porque o que ele ensinava não estava batendo com o que a igreja queria que ele ensinasse. Foi para a forca. Mas ele não negou o ensino dele. Depois foi John Hus. John Hus pregava de acordo com as Sagradas Escrituras, e a igreja começou a persegui-lo, e começou a encantoá-lo, e querendo que ele retirasse os ensinos. E ele disse que não podia retirar. E a igreja foi até colocá-lo na fogueira. Até colocá-lo na fogueira. Mas antes dele morrer, ele disse: vocês vão matar o ganso, e daqui a 100 anos Deus vai levantar um cisne, e a ele vocês não vão matar. E 100 anos depois de John Hus foi Martinho Lutero. Aleluia. Então eleito não são os reprovados que destroem os eleitos. Oh, estes reprovados são religiosos. Destrói os eleitos justamente no nome de Deus. Foi quando Jesus disse: chegará a hora que qualquer um que vos matar cuidará fazer um favor a Deus. A falsa vinha, até achando que está fazendo um favor a Deus, perseguindo a verdadeira vinha e matando-os. Eles são espertos. Eles são da linhagem de Caim, a semente da serpente. Eles edificam suas Babéis, e edificam suas cidades, seus impérios, e durante todo o tempo invocando a Deus. Eles odeiam a verdadeira semente, e farão tudo o que podem, mesmo no nome do Senhor, para destruir os eleitos de Deus. O irmão Brando falou, irmão, se você acha que algum irmão, alguma irmã está um pouco errado, não crie complexos contra aquela pessoa. Lembre-se que Deus te amou quando você estava em erro. Deus não nos amou quando nós estávamos perfeitos e prontos, não. Deus nos amou embora nós estivéssemos no mais profundo erro. Não crie complexo contra ninguém, perseguição contra ninguém. Aleluia. Para destruir os eleitos de Deus. Porém, eles são necessários. Porque tem a palha com o trigo? Nenhuma palha, nenhum trigo. A igreja está entrelaçada. Mesmo a verdadeira vinha, a falsa vinha, elas são necessárias no plantio, na lavoura de Deus, irmãos. Por isso que quando Jesus contou a parábola do semeador, diz que o semeador saiu a semear, semeou a boa semente, o inimigo veio e semeou o joio no meio. E os empregados disseram: queres que vamos e arranquemos o joio? Diz, não, porque as sementes estão entrelaçadas. E ao arrancar joio, vai arrancar trigo também. Deus prefere ver joio
no meio do trigo do que arrancar joio e arrancar trigo junto. Porque Deus ama o trigo, Deus ama a sua linhagem, Deus ama os eleitos. Aleluia. Mas no fim o que acontece? Mas no fim o que acontece com a palha? Queimada com fogo que nunca se apagará. E o trigo, onde está ele? Está juntado a seu celeiro. É onde ele está. Ó eleito de Deus, guarde-se. Amém. Estude atentamente a palavra de Deus. Estude atentamente a palavra de Deus. Seja cauteloso. Opere sua salvação com temor e tremor. Confie em Deus e se fortaleça em seu poder. O seu adversário, o diabo, agora mesmo anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Vigie em oração e seja firme. Este é o tempo do fim. Tanto a verdadeira como a falsa vinha estão amadurecendo, chegando à maturidade. Porém, antes que o trigo amadureça, aquele joio maduro deve ser atado para a queima. Veja, todos eles estão se unindo no Concílio Mundial de Igrejas. Essa é a atadura, porque vai vir pela marca da besta. E a Bíblia diz que todo o que não está escrito no livro da vida adorarão a besta e se curvarão perante a sua imagem erigida. Logo virá o recolhimento do trigo ao celeiro. Porém, agora mesmo os dois espíritos estão trabalhando em duas vinhas. Saia do meio do joio. Comece a vencer, para que você possa ser considerado louvável ao seu Senhor e apto para reinar e governar com Ele. Somente os que vencerem viverão e reinarão com Cristo e começarão por 1000 anos de felicidade na terra. Agora, na mensagem, o que é necessário para vencer a incredulidade é a nossa fé. Começando aqui do 46 ao 58. O que é necessário para vencer a incredulidade? A nossa fé. Agora viemos aqui nesta noite para eleger um homem. E este é o Senhor Jesus. Eleger o Senhor Jesus como Rei das nossas vidas. Eu estou tentando construir uma plataforma para Ele esta noite. Porque nas próximas noites desta campanha, para que nas próximas noites destas campanhas nós possamos regozijar e louvar o seu nome. Porque nós o elegemos em nossos corações para ser nosso Salvador, nosso Deus, nosso curador. Aleluia! E em primeiro lugar, nós queremos estabelecer uma plataforma para Ele. E agora nós vamos falar a respeito de fé e vitória. Aleluia! E muitas grandes vitórias ganhas neste mundo. Se eu pudesse enumerá-las nesta noite, isto seria multiplicado por milhares de grandes vitórias que foram vencidas ao redor do mundo, nos dias passados de Roma e da Grécia e vários outros, e os grandes guerreiros que ganharam grandes vitórias. Devo chamar a sua atenção para 2 ou 3, e como eles reagiram quando aquela vitória foi ganha. Por exemplo, quando os alemães, na última, ou na primeira, foi na Segunda Guerra Mundial, obtiveram vitória na França, e depois deles deixarem tudo em segurança, eles construíram uma plataforma para Hitler. Hitler sendo o presidente da Alemanha, eles venceram a França e fizeram um preparo para que Hitler viesse ali. E Hitler ficou ali de pé, dizem eles, no Arco do Triunfo. Eu mesmo já estive ali muitas vezes, e quando ele se colocou ali, onde dezenas de milhares de alemães marcharam em passo de ganso, com uma saudação alemã a seu Führer, enquanto ele estava de pé em sua plataforma, que eles haviam construído para ele, e dizem que o céu ficou como uma nuvem por meia hora, enquanto os aviões construídos pelos alemães passavam, em triunfo, irmãos. O povo gritando, suas armas sendo disparadas, apitos soando, sinos tocando, tudo mais, porque eles haviam obtido a vitória e haviam tomado Paris, tomado a França. E aqui há algum tempo, na Conferência Mundial, Conferência Pentecostal Mundial em Londres, Inglaterra, eles estavam mostrando um filme ali de Stalin,
quando eles o trouxeram na queda da Alemanha, e eles o trouxeram a Berlim, e a cena foi, e que cena foi observar aqueles, além, ou melhor, russo, para construir tanques com armas, só um pouquinho acima das cabeças dos outros, tão perfeitamente treinados para disparar ao redor. Eu não vejo como o mundo pode existir sob aquele terrível choque quando eles entraram na Alemanha, como suas armas niveladas, só um pouquinho acima dos outros, e apenas uma constante explosão panorâmica, com aqueles enormes explosões, bolas de estilhaços. Eles somente deixaram a Alemanha em pedaços, ganhando uma guerra. E quando finalmente eles haviam se rendido e tinham ido para eles deixaram aquilo em segurança e trouxeram uma plataforma, e trouxeram Stalin, um avião. Quando pousaram, aqueles russos com aquele jeito engraçado de ficarem se inclinando, dezenas de milhares e milhares de soldados russos entraram se inclinando para frente e para trás, e saudando com urra e gritando, e falando alto, e agindo assim, porque eles haviam obtido aquela vitória sobre a Alemanha, os haviam derrotado. E foi algo parecido no dia em que a paz foi assinada, quando jogamos uma bomba atômica sobre Hiroshima. Os Estados Unidos jogou, e explodimos cerca de 1 milhão de pessoas em pedacinhos, e queimamos aquele bando de pessoas com seus estômagos e globos oculares saindo para fora. E então o Japão se rendeu. E quando eles o fizeram, os apitos soaram, as armas foram disparadas, vieram os gritos e tudo mais, e muitos pais estavam felizes por haver acabado a guerra, porque eles teriam um pequeno descanso. Muitos pais e mães estavam contentes, porque o filho deles podia regressar para casa, e foi um grande dia. E qualquer coisa que obtenha uma vitória é uma superação, supera o seu objetivo pelo qual estão lutando. Aí vem a paz. No 50 aqui, essas coisas não duram no mundo. Essas guerras e sangue derramado, isso volta, porque foram ganhas de maneira errada. Irmãos, o que o irmão Branco está dizendo aqui, ele vai dar um giro maior e vai explicar que aqui nesse mundo vai ter sempre assim, um ciclo após o outro. As coisas vêm, as coisas vão. Mas nós devemos, quando acertarmos uma coisa, acertarmos direito, irmãos. Você vai tratar um assunto, deixa a coisa pendente, depois aquilo fica enganchado naquilo. Depois não adianta, se as coisas não forem acertadas da maneira que precisa, nunca vai poder passar daquilo. Quando chegar naquilo, vai enganchar de novo. Então, quando formos acertar uma coisa, precisamos acertar, porque foram ganhos da maneira errada. Aquilo não pode durar. Não haverá nenhuma paz até Jesus vir estabelecer o seu reino, e o mundo não pensará mais em guerra. Aleluia. Aí quando Jesus vier e estabelecer o seu reino, aí nunca mais haverá uma guerra. Aleluia. Mas até então, as nações estão controladas pelo diabo. E o Brasil está com o ajuntamento dos capetas tudinho. Está roubando tudo aí, só pode estar uma diabaiada junto aí. As nações estão controladas pelo diabo, como a Bíblia diz que elas são. O mundo jaz do maligno. E eles farão uma guerra contra as outras, até a vinda de Jesus. Como foi naquele dia, quando Satanás o levou até o alto de um monte e disse: se tu és o Filho de Deus, prostra-te e me adores. E eu te darei todos estes reinos. Todos estes, eles são meus. Eu faço com eles o que eu quero. Eu os darei a ti, se tu me adorares. Jesus, sabendo que ele seria herdeiro deles no milênio. Irmãos, de qual reino que Jesus seria herdeiro no milênio? Será que Jesus seria herdeiro de uma Cafarnaum?
Será que Jesus será herdeiro de uma Los Angeles no milênio? Irmãos, é porque toda a terra será do Senhor Jesus Cristo. Nada que está nesse mundo aqui, Jesus vai herdar o que está nesse mundo aqui não. Jesus vai herdar a propriedade. Aleluia. Jesus disse, para trás de mim, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele servirás. E Satanás foi para trás dele. Então Jesus venceu Satanás com está escrito. Irmão, só tem uma arma que nos dará vitória contra o diabo, é o que está escrito. Por isso que o apóstolo Paulo disse, ainda que nós mesmos ou um anjo, se vier do céu e vos pregar evangelho, além do que já vos temos anunciado, seja maldito, seja anátema. O evangelho, além do que Paulo pregou, seja anátema. Porque evangelho só existe um, é o que Paulo pregou. Agora nós temos muitas distorções pela interpretação. Muitas distorções pela interpretação. Há um velho provérbio que é mais do que um provérbio. Não importa quem está ali primeiro, você tem que jogar as regras do jogo ou você nunca vencerá. O jogo tem regras. Se você não se dirigir pelas regras, você não pode ser considerado vencedor. Se um corredor, correndo por uma pista e tomar um atalho, e passar através do campo e chegar meia hora na frente do outro, ele continuará sendo desqualificado no final da corrida. Ele chegou primeiro, mas não chegou pelo caminho que tinha que chegar. Ele tem que jogar de acordo com as regras do jogo, ele está desclassificado. E é assim que devemos fazer na corrida da vida que estamos correndo agora. Ela tem que ser feita de acordo com as qualificações de Deus, ou perderemos quando chegarmos ali. Isso que Lutero falou. 3 coisas me surpreenderão. 3 coisas me surpreenderão. A primeira é que muitos que eu vou achar que vão estar lá, não vão, no céu. E com certeza muitos que eu acho que nem vão, e vão. E ele disse, a terceira é eu mesmo chegar lá. Eu mesmo chegar lá. Irmãos, nós precisamos jogar o jogo de acordo com as regras. E a regra do jogo está aqui, ó. A palavra de Deus. Aleluia. Se nós somos presidente, governador, ou ministro, ou quem, a que igreja nós pertençamos, ou a qual denominação, as regras do jogo têm que ser mantidas. Aleluia. Devemos correr de modo justo, devemos jogar através das regras, devemos pregar a palavra, devemos fazer isso de boa vontade. Paulo disse, eu creio que foi em Hebreus 12, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Paulo estava falando durante as Olimpíadas e coisas como essas que aconteciam na Grécia e Roma e coisas assim. Ele sabia que você tinha que jogar aquele jogo justo, pois se você não fizesse, você seria desqualificado. E nesta noite, como cristãos nascidos de novo, como crentes, aqui no final do tempo, nós temos que fazer o jogo de acordo com as regras. Aleluia! Nós temos de correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador Jesus Cristo. Correr com paciência, irmão. Existem as chamadas corridas rasas. São tipos diferentes de corrida. É chamado 100 metros rasos. 100 metros rasos, o corredor tem que correr tão ligeiro que ele nem respira durante a corrida. Ele toma aqui, ó, explode, 9 segundos, menos de 10 segundos ele já chegou lá. Não dá tempo nem de dar outra respiração no meio, é corrida de explosão. Mas existem as maratonas, de 15 quilômetros, 42 quilômetros. Essa corrida não depende de velocidade.
depende de resistência. Porque para começar tem que correr 42 quilômetros. Então tem que ter resistência para correr os 42 quilômetros. A jornada da fé não é uma jornada que se ganha num dia, não. Não é uma corrida de 100 metros rasos, não, irmão. Por isso que a Bíblia diz: aguardai com paciência. Depois de haver feito tudo, tenhais paciência. Perseverai naquilo que conhece. A Bíblia está dizendo: conhecei pouco, mas com perseverança, com persistência. Nós temos que correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador Jesus Cristo. Logo após aquilo, ou antes daquilo, anterior àquilo, ele deu o grande capítulo 11 de Hebreus, capítulo dos heróis da fé, o qual mostra os heróis da fé, pela fé Moisés, pela fé Abraão, pela fé Enoque, pela fé Noé, todos os grandes heróis da fé. Então dizendo: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado, a incredulidade. Na realidade, irmão, só existe um pecado: é a incredulidade. Ou nós cremos no que está escrito, ou nós não cremos. Se nós cremos, nós somos crentes mesmo. Se nós não cremos, nós somos incrédulos. Estamos com a Bíblia na mão, dizemos que cremos, mas quando a Bíblia diz uma coisa, a pessoa diz: não, mas isso não é do pé da letra, não. Irmão, tudo que está escrito na Bíblia é para ser crido do jeito que está escrito. Aleluia. E o pecado que é tão de perto nos rodeia é a incredulidade. Aqui estamos nesta noite, bem nas sombras da vinda do Filho de Deus. Nós não sabemos, irmão, o que impede Jesus de vir. Nós não sabemos o que impede Jesus de vir. Mas com certeza, eu creio que está muito perto. Está pertíssimo. E mesmo assim, nós encontramos a igreja em uma condição de anemia, fraca. Nós devemos ser grandes, fortes, poderosos guerreiros da fé, que abalem uma nação. Deus nos deu isso. Nós simplesmente devemos receber. Então há coisinhas sobre nós que nos impedem de correr. O Branco dizendo: há coisinhas sobre nós que nos impedem de correr. Vamos colocar de lado essas coisinhas pesadas, porque estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o qual foi feito homem na terra, e habitou entre nós, e se fez pecado, para que através de sua justiça nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. Só existe uma maneira do homem receber perdão dos pecados, é através da pessoa de Jesus Cristo. Por isso que tem que aceitar Jesus como Salvador. Por isso que não interessa uma religião, seja ela A, B ou C, tem que ser uma comunhão com Cristo, porque Jesus morreu para perdoar os pecados. Ele se tornou em nós pecadores para que nos pudéssemos nos tornar em sua justiça. Por outro lado, assim ele se tornou em mim para que eu pudesse me tornar nele. Ele era o Filho de Deus, eu era um pecador. Ele tomou o meu lugar, tornou-se um pecador para que eu pudesse ser filho de Deus. Aleluia! São João Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 12. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Por isso que não interessa crer, seja em quem for, Maria, Antônio, Francisco, tem que crer em Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Ele tomou o meu lugar, tornou-se um pecador, para que eu pudesse ser filho de Deus. E quando vemos isso devia atrair a atenção de cada homem e mulher, e deixar de lado cada conversinha de incredulidade. Oh, eu gosto disso. Colocar de lado cada peso
e a pequena incredulidade que tão de perto nos aflige. Aleluia. Alguma coisinha surge e nós dizemos: bem, eu nunca ouvi isto antes. Eu nunca ouvi isso antes. Eu fui falar com um rapaz, fui falar que os reis magos nunca tinham encontrado Jesus na manjedoura. Ele disse: lá vem mais uma nova. Lá vem mais uma nova. Irmãos, eu fui mostrar para ele. Não, essa é a mais velha, ele que não sabia. Jesus nunca encontrou os reis magos na manjedoura. Você vai ver em Lucas capítulo 2, quem encontrou o Senhor Jesus na manjedoura foram os pastores do campo de Belém. E o anjo apareceu e disse: vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos será por sinal: encontrareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E a Bíblia diz que os pastores foram a Belém e encontraram do jeito que o anjo tinha dito. Já em Mateus capítulo 2, quando os reis magos encontraram o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que encontraram o menino Jesus numa casa com Maria sua mãe. Aleluia. Então não é nova, mas a pessoa não sabia. Eu nunca ouvi antes. Não conhece a Bíblia. Tem muita coisa que as pessoas, que você vai falar, isso é novo. Não, é novo para você que não conhece. Mas na Bíblia é antigo. Examine as Escrituras. Se estiver na Bíblia, fique com aquilo. Aleluia. Examine a Escritura, está na Bíblia, fica com aquilo. Aleluia. Agora, como somos plantados? Somos plantados em Cristo Jesus. Aleluia. Agora eu creio, apenas na minha apreciação a Ele. Ele é a inesgotável fonte da vida. Aleluia. Pois você pode esgotar a sua bondade. Algumas pessoas pensam: pois você não pode esgotar a sua bondade. Algumas pessoas pensam: eu detesto que rogar tanto a Deus. É isto que Ele quer que você faça. Aleluia. Irmãos, Deus quer que nós peçamos a Ele. Jesus nunca. Nós podemos ser hipócritas, ensinar uma coisa nos outros e fazer diferente. Nós podemos, porque nós somos homens, somos humanos. Jesus disse: os fariseus botam peso nas costas dos outros, que eles não querem mexer nem com o dedo. Dão doutrinas que eles não querem fazer de maneira nenhuma, botam peso nos outros. Mas quando Jesus diz uma coisa, irmão, Jesus faz aquilo. Quando Jesus nos diz que nós temos que perdoar o pecado do irmão 70 vezes 7, toda vez que nós pedimos perdão, Ele nos perdoa. Aleluia. Eu detesto ter que rogar tanto a Deus. É isso que Ele quer que você faça. Não tendes porque não pedis, não pedis porque não credes. Às vezes também Tiago diz: pedi mal. Pede, não recebe porque pede mal. Pedi abundantemente para que a vossa alegria se cumpra. É isto que Deus deseja. Pedi grandes coisas. Estou pedindo por centenas de almas nessa reunião. Estou pedindo por cada pessoa enferma que entrar por esta porta, que saia bem daqui. Estou crendo nisso, estou crendo nisso até partirmos. Que esse não seja outro encontro, mas que seja um arrevamento aqui em Aquima. Satanás me manteve longe daqui. Eu creio que aqui estou para ter um verdadeiro arrevamento, para varrer cada igreja ao redor do país. Saí esta tarde, fui a diferentes lugares visitando as pessoas, com um velho chapéu de palha, puxado sobre a minha face e assim por diante. Eu apenas para ver a atitude das pessoas. Vocês têm boas pessoas aqui, vocês têm com quem trabalhar, isso é correto. Agora, o que temos que fazer é trabalhar, aleluia, trabalhar para o reino de Deus. Estamos aqui nesta noite para eleger o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Rei em nossos corações, nosso governador, nosso doador da fé, nosso Deus, nosso curador, nosso Salvador. Elegê-lo em nosso coração e sair daqui agora e carregá-lo a esta grande eleição que está vindo no julgamento, quando Ele será coroado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora estamos vivendo em um terrível dia, mas tudo o que você necessita já lhe foi suprido, foi dado, quando você crê.
Então muitas pessoas hoje, eu encontro, quando elas se unem à igreja, especialmente aqui na América, eles apenas se deixam levar. Eles apenas, bem, louvado seja Deus, eu encontrei com o irmão Brando e eu fui salvo. Eu coloquei meu nome no livro e isso foi tudo que eu fiz, simplesmente a deriva. Nós não queremos fazer isso. Você nunca foi salvo só por ser um membro de igreja. Irmãos, tem muita gente que saiu da igreja católica, entrou numa igreja protestante e não mudou nada. Só mudou mais mesmo foi de igreja. Mais mesmo o que fez foi mudar de igreja. A pessoa mesmo não mudou nada. Nós não queremos fazer isso. Você nunca foi salvo para ser um membro de uma igreja. Você foi salvo para trabalhar. Nós não vestimos o exército apenas para ficar por aí nas esquinas, flertando com as garotas, usando lindos uniformes. Nós treinamos o nosso exército para lutar. E não estamos em um piquenique, estamos em terreno de batalha. Aleluia! Onde cada irmão, cada irmã deveria ser um evangelista, um soldado na batalha. Estamos bem aqui encarando o inimigo do Senhor Jesus e o inimigo de nossas almas. Vamos estar prontos e preparando o coração para qualquer luta. Porque luta vem, irmão. Eu gosto daquele salmo da vida. Não seja guiado como gado mudo. Ter que ser guiado a um pequeno curral em algum lugar. E para este e aquele outro lado. Vamos ser um herói. Aí ele tem uma frase de uma poesia aqui de um hino, né? A vida de grandes homens nos lembram. Podemos deixar as nossas vidas sublimes. Deixando as divisões para trás. Pegadas na areia do tempo. Pegadas que talvez outro. Enquanto navego no solene oceano da vida, atrás de um náufrago infeliz irmão, ao ver as nossas pegadas, tomará coragem novamente. Vamos fazer algo, somos epístolas escritas. Agora, aqui há algum tempo atrás, alguns anos, minha esposa, eu estava no escritório e ela chegou até a porta e disse: Billy, tem um ébrio, um bêbado, aí na porta, ele deseja alguma coisa para comer. Tem gente que diz assim: vai trabalhar, vagabundo, vai deixar essa cachaça para lá, vai trabalhar. Eu disse: alimente-o, dê algo para ele, ele é um homem, não me importa o que ele seja, alimente-o, divida o que temos com ele, o homem está faminto. Ela disse: eu estou com medo dele. Eu disse: que coisa, abra a porta e diga-lhe para comer alguma coisa, prepare algo e dê para ele. Assim ela preparou a mesa, então o chamou para entrar, então ela entrou, então lá ela estava com um pouco de medo dele, porque ele tinha uma aparência um tanto suja, e eu saí e disse: como vai você, meu bom homem? Ele disse: como vai? E ele estava comendo a sua refeição, e aí eu disse: de onde você é? Ele disse: apenas daqui e dali. Eu disse: para onde você está indo? Ele disse: a mesma coisa, apenas para lá e para cá. Eu disse: qual o propósito que você tem na vida? Ele disse: nenhum. Bem, é mais ou menos assim que as pessoas ficam. Nós temos que ter um propósito para algo. Aleluia. Irmãos, cabeça vazia, oficina de Satanás. Cabeça vazia, oficina do diabo. Procure aprender alguma coisa. E, particularmente, aprender alguma coisa sobre Deus. Nós temos que ter um propósito para algo. Nós temos que ter um propósito em nossos corações. Nós temos que fazer algo. Agora você diz: estamos tendo um revivamento. Sim, estamos no auditório da escola Eisenhower. Não permita que você seja apenas um leviano e um vagabundo. Você nunca pode chegar a algo assim. Vamos nos levantar e fazer alguma coisa em relação a isso. Vamos esforçar no assunto. Vamos ver se a nossa igreja prospera. Tem muitas pessoas que, se pudessem, irmão, fazer atrapalhar a igreja. Tem muitas pessoas que torcem contra a igreja. O irmão Bruno falou: vamos ver se a nossa igreja prospera.
Vamos fazer com que o reino prospere. Vejamos se os enfermos estão vindo. Vamos ver o que Deus tem depositado no meio do povo. E grandes sinais e maravilhas atingirão a nação. Estou convencido que haverá coisas que acontecerão aqui que emocionarão neste país, que sacudirão para o reino de Deus, se cada um de nós ficar atrás disso, com objetivo, interessado na obra de Deus. O que estamos fazendo? Construindo a plataforma para o nosso Senhor. Nós desejamos trazê-lo a Sobral, estamos desejando trazê-lo a um grande reavivamento, e temos que elegê-lo em nossos corações, temos que propor algo, temos que fazer algo com isso, fazer alguma coisa, algum propósito, não apenas, na igreja e siga por aí. Não faça isso dessa maneira. Você tem que ter um propósito com o que você está fazendo. Aleluia. A esposa diz: bem, eu sou apenas uma mulher. Pegue o telefone, faça algo. Faça alguma coisa para ajudar o Senhor Jesus agora. Agora, chega a hora em que o homem alcança o lugar onde ele pode ter um propósito. É algo que irá transformá-lo. Aleluia. A fé modifica. E é isso. E isso é quando o homem se encontra com Deus. O homem nunca mais poderá o mesmo se alguma vez ele se encontrar com Deus face a face. Isso mudará, apesar de qualquer coisa que você possa fazer em relação a isso. O homem nunca pode ser o mesmo depois de uma vez ter encontrado com Deus. Agora, esta é a verdade. Vamos tomar alguém, começando com Noé. Noé não possuía nenhum propósito determinado na vida. Ele era um agricultor comum lá no campo. E um dia Deus o encontrou e lhe falou. E lhe disse algo que era impossível alguma vez se realizar, acontecer. Então aquele homem, daquela hora em diante, quando Noé fez um propósito em seu coração que ele construiria aquela arca, não se importando com o que todos os fanáticos dissessem. Ora, nunca havia chovido do céu. Ele nunca tinha tido nenhuma umidade sobre a terra. Ela era irrigada pelas fontes. Nunca tiveram nenhuma nuvem no céu. Como ele ia fazer aquilo? Bem, Deus disse que isso ia acontecer, e Noé colocou em seu coração realizar algo para Deus, e ele o fez. Aleluia. O que é que você está fazendo para Deus? O que é que você está fazendo para o reino de Deus? Não importava o quanto riu dele, ou o quanto eles diziam, isto, aquilo, aquilo outro. Como vai chover? Onde é que vai chover, Noé? Eu não sei. Vem, mostre-me onde está a chuva. Eu não posso lhe mostrar, mas quando a hora chegar, a chuva estará ali. Isso é correto. Ele se encontrou com Deus. E quando o seu médico te desengana e diz: o câncer vai te matar, como alguma vez você vai viver, eu não posso lhe dizer como isso será. Mas Deus disse: a oração da fé salvará o enfermo. E isso será assim, isso é correto. Alguém me disse, não faz muito tempo eu estava pregando sobre Elias e os corvos alimentando, e eu fiz uma declaração rude, e as pessoas de cor me desculpem por isso, mas eu disse: ele estava muito bem. Eles disseram que ele estava louco ali em cima, naquela árvore. Ele tinha servos de cor para servi-lo todo dia, e quando ele queria água, ele se abaixava e bebia. Quando chegava a hora da refeição, servo de cor, um corvo chegava e lhe trazia um sanduíche. E o ministro de uma determinada igreja me disse: você realmente não crê que eram sanduíches? Irmãos, isso é uma força de expressão. Eu não vou nem ler o que o irmão Bruno disse. Isso é uma força de expressão. Ele trazia algo para comer. A Bíblia diz que trazia carne. Eu com certeza creio. A Bíblia diz que era carne e pão, e eu creio nisso. Aleluia. Então eu quero perguntar uma coisa: onde eles conseguiam aquilo? Onde aqueles corvos conseguiam aquilo? Eu disse: não era problema de Elias ficar imaginando isso. Aleluia. Ele simplesmente sabia que Deus lhe disse que o alimentaria,
os corvos traziam aquilo, ele comia e ficava satisfeito, e era isso tudo que contava. Amém? É assim que é em relação à cura divina ou ao poder de Deus. Não importa quem tenta explicar e empurrar isso para longe, Deus disse que isso seria assim e isso estará ali. Irmãos, irmão Branco falou, se eu orar por 500 pessoas doentes hoje, elas morrerem amanhã, amanhã eu estarei orando por mais 500. Com certeza algumas serão curadas. Aleluia! Mas quando a Bíblia diz, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, eu creio que eu ponho a mão sobre os enfermos e eles são curados. Agora depois cabe a competência de Deus e a fé da pessoa. Aleluia! O seu poder é exatamente o mesmo. Aleluia! Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Como fará você isto? Eu não posso lhe dizer, mas Deus disse que isso aconteceria. E isso simplesmente acontecerá, isso é tudo que sei. Eu não posso explicar como uma vaca preta pode comer capim verde e produzir leite branco, mas eu bebo o tempo todo do mesmo modo. Eu não conheço as mecânicas disso, mas a única coisa que eu sei é que é leite e eu tomo. Nós não podemos explicar, irmão, como é que Deus faz as coisas. Mas nós temos que crer nas coisas. Alguém disse, você vai ficar louco. Aleluia. Essa é a maneira que alguém disse. Você faz aquelas pessoas alvoroçarem. Elas estão todas agitadas. Eu não sei a respeito disso. Eu não posso dizer que tipo de estímulo é. Eu sei que algo mudou a minha vida quando aquele estímulo veio sobre mim. Aleluia. Alguém disse, você vai ficar louco. Eu disse, deixe-me de lado então. Eu sou mais feliz assim do que do outro jeito. Então eu obtive a salvação desta maneira. Eu espero ficar tão estimulado até eu morrer, porque estou tendo um grande e maravilhoso tempo, crendo na palavra de Deus e vendo confirmar com isso que Ele disse e prometeu fazer. Aí está Deus, aleluia, aí está quem é nosso Senhor, aí está aquele que é grande, claro, nós cremos. Quando alguém encontra um homem, ele é transformado. Quando Deus encontra um homem, ele é transformado. Quando Noé se encontrou com Deus, toda a sua meta era construir uma arca. Aleluia, irmãos. As pessoas chegavam, o que você está fazendo, Noé? Construindo uma arca. Quer uma arca? É um barco. Quer um barco? É uma coisa. O Mamãe está fazendo uma alusão aqui, porque eles nunca tinham, né, moravam num lugar e não tinha água lá. Virá uma água que cairá dos céus, Deus destruirá este velho mundo pecaminoso, e todos que não entrarem nesta arca vão perecer. Irmãos, vamos prestar muita atenção. Em todas as eras, Deus enviou um mensageiro com uma mensagem. Ali não adiantava 4, 5 fazer arca. Podia se levantar, então fazer uma arca também. Deus não mandou ele fazer a arca. Deus mandou Noé fazer a arca. Quando Deus envia um mensageiro, é a mensagem daquele mensageiro que Deus vai respeitar. Aleluia. E todos que não entrarem nesta arca vão perecer. Disseram, você tem que levá-lo a um psiquiatra, algo errado com a cabeça daquele velho homem. Bem, o que é isso? Ele cria em Deus. E o homem que crê em Deus age da forma tola para o mundo, porque aprove a Deus através da loucura da pregação realizar isso. Amém. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Isso sempre esteve ali. Quando você tem o espírito da nação, você realmente se torna americano. Esse é o bom espírito nacional para se ter. Mas às vezes, da forma que as coisas estão indo agora, está ficando muito ruim. Aleluia. Agora vamos ler aqui um pouquinho.
e nós vamos terminar. Aleluia. Venham, vejam o homem sobre o qual estamos edificando nesta noite, o Senhor Jesus. Irmãos, a única coisa que nós pregamos aqui é a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Sobre ele, pois todos os outros terrenos são areias movediças. A pessoa pergunta: você é crente? Sou batista? Sou assembleano? Sou testemunho de Jeová? Você é crente? Sou em Jesus. Sou jesuíta. Jesuíta. Deus não está perguntando, Deus não quer saber da sua igreja. O homem não tem igreja, irmão. Quem tem igreja é Jesus Cristo. Aleluia. Todos os outros terrenos perecerão, mas aquela rocha, Cristo Jesus, permanecerá para sempre. Você crê nisso? Sim. Abraão confessou que ele era peregrino estrangeiro. Todos os dias da sua vida ele buscou por aquela cidade cujo artífice e construtor era Deus. Sempre dessa maneira. Moisés havia se afastado do Egito e saído para o deserto. Ele estava vivendo bem. Ele estava vivendo lá atrás da montanha com uma amável esposa e um garotinho, Gerson, herdeiro de todas as ovelhas de Jetro. Ora, ele estava bem. Ele estava apenas indo à deriva, como tocava a maré. Israel lá embaixo em problemas, clamando, e Deus o havia elegido para libertar o povo, mas ele tinha se afastado dele. Agora, esse é o problema com muitas de nossas igrejas hoje. Deus nos chamou para um ministério, Deus nos chamou para ser seu povo, Deus nos chamou para crer em sinais e maravilhas, Deus nos chamou para realizar sinais e maravilhas. Ele nos chamou para fazer isso e estamos flutuando para bem longe disso. O que necessitamos é de outra visitação de Deus. Não enviaria Deus isso aqui neste auditório? Enviando uma visita do Espírito de Deus? Estamos muito distantes, à deriva, como fez Moisés. Moisés estava bem ali atrás, ele estava tendo uma boa vida. A igreja hoje tem os maiores edifícios que jamais teve, melhores igrejas e pessoas mais bem vestidas, pessoas que vivem melhor do que já viveram. Mas irmão, esta não é a coisa. Essas coisas perecem. Nós temos a vitória, nós temos que lutar, nós temos que fazer algo para o reino de Deus. Aleluia. Aleluia. Lá estava Moisés, vivendo suntuosamente, andando, e certa manhã Deus falou com ele daquela sarça ardente. Aquele homem foi mudado daquela hora em diante. Que coisa radical! Faz com que você, que coisa radical aquela que faz com que você faça quando você se encontra com Deus. Veja Moisés, correu, matou um egípcio e fugiu para o deserto. E aqui estava ele na manhã seguinte, depois dele ter se encontrado com Deus naquela sarça ardente, tinha sua esposa montada em uma mula, com o pequeno Gerson, seus quadris assim, as barbas batendo aqui embaixo, com o cajado em sua mão, prosseguindo, somente esperando, apenas gritando e louvando a Deus, guiando a sua velha mula com a sua esposa sobre ela. Onde você está indo, Moisés? Descendo para o Egito para conquistá-lo, a invasão de um homem. Irmãos, com Deus, Moisés sozinho invadiu e devastou o Egito. Aleluia. Mas ele o conseguiu. Ele o fez porque assim disse Deus e ele teve fé. Quando Deus fala com o homem, ele tem fé. E ele tem ambição e tem um propósito. Aleluia. Irmão, lá no passado eu falava. Bom, eu nunca pensei um dia que eu ia ser pregador do evangelho. Nunca pensei um dia, muito menos, que eu ia ser pastor. Mas eu falava, se o homem não tem o desejo no coração de levar a mensagem de Deus, ele nem salvo não é. Se uma pessoa não tem no seu coração um desejo de levar a mensagem de Deus, ele está precisando ter um encontro com Deus. Porque quando você tem esse encontro com Deus, você não consegue.
Você tem que falar da mensagem de Deus para os outros. Aleluia. Ele dá um propósito. Quando Deus fala com o homem, Ele lhe dá ambição. Quando Deus fala com o homem, Ele lhe dá fé para fazer aquilo, para executar, ou realizar o seu propósito na vida. O que Deus lhe chamou para fazer, Ele nos chamou para estar na igreja de Deus. Amém. Amém. Aleluia. Então nós vamos parar aqui. Deus abençoe os irmãos. Vamos terminar com uma oração. Nós vamos chamar aqui o pastor Wanderley para fazer essa oração, terminando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé e que Deus os abençoe. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, quão bom, Senhor Deus, estar aqui, meu Deus, aleluia, diante da Tua palavra, Senhor Deus, sendo pregada, meu Deus, na autoridade do Espírito Santo. Ó Deus, nós cremos, meu Deus, que nós fomos abençoados. A Tua palavra nos abençoa, meu Deus. Ó Deus, não é tempo perdido estar aqui. Aleluia. Aleluia. Aqui foi falado, meu Deus, de cura divina. Aqui foi falado, meu Deus, da salvação. Aleluia. De tomar uma posição por Jesus. De fazer uma plataforma para o Senhor Jesus. Meu Deus, nós estamos nesse propósito. Não tem nenhum mal que resistirá a esta força. Porque esta força vem de Deus. Ó Pai Celestial, continua, meu Deus, colocando esse desejo no nosso coração. Não deixa, meu Deus, esse desejo morrer. Como foi falado aqui, levar a mensagem a outros, falar, meu Deus, da Tua mensagem, do Teu poder. Ó Jesus, que isso possa descer no nosso coração, que isso possa descer nas nossas almas. Nós queremos vencer, meu Deus. Nós queremos ser vencedores. Aleluia, com o Senhor Jesus Cristo. Ó Pai Celestial, aviva a fé da Tua igreja. Aviva, meu Deus, a cada crente não esmorecer, não se dar por derrotado, não abaixar a sua guarda, mas levantar a sua guarda e ficar de pé quando o inimigo vier atacar, que a gente possa levantar a guarda e dizer: aqui estou, Senhor Jesus, Satanás não me acertará, aleluia, eu vou vencer pela fé, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Perdoa, meu Deus, os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas debilidades. Coloca-as debaixo do Teu sangue, porque se o Senhor não as colocar, nós estamos perdidos, nós estamos condenados, mas nós estamos crendo que as nossas falhas estão debaixo do sangue, o sangue de Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, continua, meu Deus, mantendo as Tuas mãos de misericórdia, meu Deus, sobre o pastor Tadeu, sobre a sua família, sobre o seu ministério, porque nós somos o ministério, nós fazemos parte desse ministério, esse ministério é de Deus, estamos concluídos, estamos juntos, somos uma família. Não tem como tirar, não tem como alguém tirar um membro de uma família. Alguém pode brigar numa família, alguém pode ficar bravo um com o outro, mas não tem como romper a fraternidade, não tem como arrancar, não tem como separar o sangue que corre nas veias. Aleluia, nós somos a família de Deus, e o sangue de Jesus Cristo está correndo nas nossas veias, não tem como separá-lo. Oh Deus, nós podemos até discordar do irmão, discordar da irmã, mas naquela hora que nós vemos nosso irmão em dificuldade, você vai orar por ele, você vai chorar por ele, porque não tem como separá-lo. Aleluia, não tem como
esta família é de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O profeta disse que eles eram 9 e eles brigavam, aleluia, no quintal. Eles se pegavam lá dentro, mas quando chegava lá fora, quem viesse pegar um dos 9, os 9 iam para cima de um e eles tinham que apanhar. E aqui nós estamos juntos. Se o diabo vier para cima de nós, nós temos que ir todos juntos para cima do diabo e vencer. No nome do Senhor Jesus Cristo, continua mantendo esta obra de pé, não só aqui em Sobral, mas em todo lugar, que tiver um pastor verdadeiro, que tiver um pastor real, que luta, que peleja, para que esta obra permaneça de pé, que o Senhor Jesus possa abençoar, que o Senhor possa abrir as portas, meu Deus. Cada um, meu Deus, seja fortalecido. Cada irmão seja fortalecido nesta noite. Cada irmão fica alegre na presença de Jesus Cristo. Não saia triste daqui não. Saia regozijando e dizendo: eu fui abençoado. Eu fui curado. O Senhor me libertou pelo seu poder. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos. Amém.